Bora começar. Nosso encontro de hoje, nossa gravação de hoje. Eu tenho 2 promessas e a gente tem que começar pelas promessas. Certo? Certo. Tem um outro combinado que eu fiz com vocês há um tempão lá atrás, que eu vou fazer umas aulas sobre negócios, né? Apoiar vocês nos negócios de vocês. E hoje a gente já vai começar a dar um start nisso, tá, gente? Mara, essa pode ser, assim, digamos que a nossa primeira aula de negócios. Não necessariamente, tá? Mas assim, a gente já vai começar a botar faísca nisso aí para funcionar. Eu só preciso organizar a minha agenda e as aulas voltarem. Porque Jesus, meu Deus, me acude. Se vocês souberem como está sendo os meus dias aqui, vocês viriam me ajudar. Tipo, hoje vocês viriam me ajudar. E aí a gente só precisa que volte as aulas. E aí a gente começa a ter uma organização e uma rotina mais leve. E aí venho dar as aulas de negócios para vocês. Mas a gente já vai começar. Já vamos começar esse negócio todo aí, porque a gente já tem muita coisa para estudar e eu não posso ficar segurando vocês. Então, conteúdo que a gente já tem, a gente já vai passar. Depois a gente vai estruturar bem uma organização, sabe? Sobre negócios, sobre empresas, para a gente fazer algo bem bonito. Então, qual que foi o primeiro ponto que eu falei para vocês? Qual foi o primeiro ponto que eu disse para quem é do curso Profissão da Ajuda e Sintomas e Doenças que estão aqui? Eu até gravei um áudio para ajudar vocês a entenderem, né, o que tem por trás dos sintomas e doenças e qual que é a virada de chave. Então, o que a gente sempre precisa entender? Que o sintoma e as doenças, elas são mensagens ocultas daquilo que eu não quero ver. Então, a minha alma já está doente, as minhas emoções já estão doentes. Então, quando eu tenho uma dor física, quando eu tenho uma doença física, significa que essa doença já está presente no meu nível de alma, essa doença já está presente nas minhas emoções e agora ela está no meu corpo físico. Por que vem para o corpo físico? Porque eu não olhei para isso no meu nível de alma, porque eu não trabalhei isso nas minhas emoções, e aí ela está hoje no corpo físico. Significa que, ó, o negócio, a treta já vem há muito tempo aqui dentro de mim, e o que me falta? O que me falta? Quem escreve aqui para mim? Quem já conseguiu pegar o fio da meada? O que me falta para eu sair desse lugar? O que me falta? Se no nível de alma eu já estou doente, depois vem o nível das emoções, e agora o corpo. Cara, o que me falta? O que me falta? O que eu preciso? Conhecimento, tá, mas tem mais algo. Tem mais algo. Consciência, ok, isso. Consciência, perfeito. Conhecimento, consciência, exatamente, Joyce Linda. Tomada de decisão. Então, eu preciso entender porque eu estou doente e, a partir do segundo momento, é ir para a ação. Peguem essa chave, porque aqui é o caminho. Se eu tivesse que falar e resumir o curso Sintomas e Doenças para vocês, primeiro entenda por que tu está doente e depois você toma uma decisão em relação a isso. Eu gravei um áudio de mais de 10 minutos para vocês, explicando algumas situações lá reais para ajudar vocês nesse processo todo. E para vocês entenderem mais a questão da prática. E hoje eu vou trazer mais algumas percepções para a gente virar ainda mais essa chave. Foi importante o áudio? Ajudou vocês a compreenderem o caminho de finalização? Perfeito. Então, bora lá. Vou falar sobre uma paciente que eu atendi essa semana. Atendi lá no consultório. E aí, ela tem 22 anos. Qual que é o diagnóstico? Vaginismo. Veio para o consultório. E aí, ela muito rápida, já minha paciente há muito tempo, o bom de paciente há muito tempo, que ele já vem assim, já traz o que é o negócio. Mara, já acho que é aqui que tá a treta. E aí, ela já me trouxe, né? Então, ela falou bem assim, Mara, do nada, vaginismo, do nada, tô assim, do nada, não aconteceu nada, não fiz nada, tô em casa, de férias da faculdade, e tô com esse troço todo. Aí eu falei para ela, perfeito. Então, vamos fazer todo o processo de investigação. E aí, para onde que a gente olha? O que a gente precisa entender do vaginismo? Fechei. Não quero que me adentrem. Não quero que entrem em mim. É um fechamento, tá? Então, o que a gente precisa perceber? Se eu fechei,
Isso pode estar muito relacionado ao meu parceiro. Investiguei com ela sobre o relacionamento de casal. Ah, o relacionamento está ok. Não encontramos nada nesse sentido que pudesse ser o parceiro. No segundo momento, eu questionei a forma com que eles se relacionam na vida íntima. Porque, às vezes, a forma com que nós estamos vivendo a nossa vida íntima não está ok para mim. Está ok. Aí ela falou bem assim, sabe o medo que eu tenho, que é muito grande, Mara? É o medo de parir. Não é nem engravidar. É parir. É ter um bebê. Aí ela trouxe isso para mim. E deixa eu sinalizar algo bem importante para vocês, tá? Bem importante. Quando ela vem com essa situação do medo de parir, que ela tem medo de parir, aí eu já liguei um botãozinho aqui. Obviamente, o que que acontece? Tenho medo de parir, o que que faz com a minha vagina? Fecho, porque ali é o caminho que vai me levar a engravidar e depois ter um parto. Então, a gente já começa a olhar para isso. Então, vocês têm que ir. Muitas vezes, o órgão, ele já passa informações para vocês, mas vão abertos para escutar aquilo que o paciente vai trazer. Então, o paciente sempre traz o ponto-chave. A gente só precisa ouvir. A gente só precisa escutar. E aí, quando ela me trouxe isso, eu falei, então vamos olhar para isso que pode ser esse caminho, tá? E aí a gente foi trabalhando todo esse processo com ela. Já vou trazer para vocês o que eu trabalhei. Aí, enquanto eu estava conversando com ela me falou bem assim, ai, Mara, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, já vou te falar outra coisa. Eu tenho pavor que peguem nessa região aqui. Nessa região aqui. Nas têmporas aqui. Eu não consigo que as pessoas coloquem a mão aqui. Se as pessoas começam a colocar a mão aqui, fazer carinho aqui, parece que me falta ar. Parece que eu vou desmaiar. Parece que eu vou morrer. Quem aí já liga alguma coisa? Olha só, vaginismo. A gente encontrou medo do parto. A gente foi para vários caminhos e encontramos esse conflito. E aí ela trouxe isso. Exatamente. Parto dela. Aqui tá a treta. Porque aqui, ela nasceu de parto normal. Aqui é o primeiro movimento de saída. Então, ela nasceu de fórceps. E aí, possivelmente, todos os partos são traumáticos. Esse foi mais traumático ainda. Então, todo o conflito de parto, de tananana, tá ligado ao parto dela. A experiência do parto dela. E aí a gente começa a trazer consciência da onde é que está vindo todas essas tretas dela, todas essas situações que ela está trazendo. Todo mundo acompanha até aqui? Todo mundo entende o caminho? Perfeito. Mara, tá, e o que a gente faz com isso agora? O que a Mara faz com isso agora? Então, eu falei para ela, aqui, hoje, tem uma memória de dor, de trauma, de sofrimento, de morte. Então, toda vez que a gente toca aqui, parece que você vai morrer. A gente precisa tirar essa memória. Como que a gente tira essa memória? Como que a gente tira essa memória, gente? Quem escreve? Nossa, virei uma chave. Eu também não gosto muito que pegue na minha cabeça. Já vou investigar o meu parto. Possivelmente tem treta ali, gente. Quem que consegue pegar a chave? Trocar, tá. O quê? Então, aqui, isso. Temos que trocar. E aí, o que eu orientei ela? Então, eu não posso deixar, não deixo que ninguém toque aqui. Conhecer a verdade, ela já conheceu agora. Dani, qual que é o próximo passo? Dessensibilizar. O que é dessensibilizar? Permitir que pessoas toquem, pessoas de confiança. E aí eu falei para ela, quem é a pessoa que você mais confia hoje? Meu namorado. Então você vai pedir para ele fazer carinho nessa região em você. Entendeu? Massagem facial, TFP, exatamente isso. Exatamente isso. Conseguiram compreender? A gente dessensibiliza, a gente traz a experiência de dor e a gente traz uma experiência gostosa. A Jamile falou que já fez a dessensibilização, deixando que fizessem reiki. É exatamente isso. Você traz uma nova experiência para o paciente. Você traz uma nova percepção, uma nova programação. Você precisa reprogramar o teu paciente.
Todo mundo entende? Todo mundo acompanhou daqui? Aí, olha só. Aí, o que que eu fiz? Escutem só o que eu fiz. Aí, eu peguei um óleozinho. Eu tinha um óleo de rosas lá no consultório. Não falei para ela que era um óleo de rosas. Aí, aqui vem um negócio que eu raramente faço, mas eu vou contar para vocês que eu fiz. Porque o que que eu vi dela? Ela fica muito treteada com as coisas, sabe? Tipo, muito noiada. Ai, meu Deus do céu, muito noiada. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um óleo de rosa e falei bem assim para ela: já vamos começar o processo de sensibilização, porque ela é minha paciente há muito tempo, conheço ela desde pequenininha e ela confia em mim. Eu falei para ela: eu vou pegar um óleo e esse óleo limpa memórias. E a gente vai passar ele nas tuas têmporas. Posso? Pode. Beleza. Só peguei o óleo de rosa, limpa a memória, porcaria nenhuma. Só peguei para a gente já começar a trabalhar o processo de tirar essas coisas que ela fica noiada, sabe? Porque as noias das pessoas, tem pessoas muito noiadas. Então, se você fala que você vai passar um óleo que limpa memórias da fase intrauterina de nascimento, a pessoa acredita. E se ela confia em você, ela acredita muito. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Mara, por que que você falou isso? Você faz isso? Gente, é raro. Eu nem lembro de eu ter feito isso outras vezes. Mas eu fiz por quê? Porque ela é muito noiada. Então, e eu sei que ela confia muito em mim. Então, se eu já começar a falar, ó, a gente já vai começar a fazer a dessensibilização, a desmemorização, ela vai confiar e ela vai entrar nesse lugar. Então, pessoas que são muito noiadas, muito preocupadas, muito cheias de crendices, elas amam rituais. Amam rituais. Amam. Que você fale, que ela tem que pisar com o pé direito, que ela tem que dar 3 pulinhos, que ela tem que fazer assim, assim. Elas amam essas coisas. Porque elas são tudo noiada. Então, quando você traz isso, você está na linguagem dela. Tu tá, por exemplo, na linguagem do amor dela. E ela vai conseguir entender, e ela vai fazer, e ela vai acreditar. Então, peguem muito essas percepções, que é muito legal vocês entenderem qual é a comunicação do teu paciente. E lembre-se, você tem que se comunicar com a comunicação dele, não é a tua. Às vezes você vai impor a tua em algumas coisas que você precisa se posicionar, mas de preferência é a forma dele agir. É como ele age, você traz para a realidade dele. Então, por exemplo, dela, eu falei, pede para o namorado fazer, né? Trago a realidade dela. Tem uma paciente com vaginismo, ela está muito na energia masculina. Como trabalhar? E aí, lembra Joyce, lembra todo mundo que eu falei para vocês, né? O que que acontece? Se ela está muito na energia masculina, ela está contra o feminino. E aí, temos que trabalhar toda essa questão do feminino com ela, essa percepção do feminino, os julgamentos que ela tem em relação ao feminino, quais são as visões que ela tem. E aí, trabalhar esse feminino dentro do sistema familiar dela, como ela olha para as mulheres do sistema familiar dela, como ela olha para as mulheres do mundo, como ela lida com as mulheres, como ela lida com o feminino. Eu começaria trabalhando essa percepção de feminino com ela, tá? E de uma forma global. Então, eu iria olhar como é a relação dela com as mulheres, se ela tem amigas, se ela não tem amigas, se ela julga as mulheres, se ela trabalha com mulheres, se ela só trabalha com homens, como ela lida com o feminino. Então, eu olharia para tudo isso, tá? E aí, o que que acontece? Estou na rigidez. Rigidez. E rigidez é o que, gente? É masculino ou feminino? Masculino, entende? A rigidez é o masculino. Então, talvez, Joyce, a tua paciente, não necessariamente ela tá com problema com o marido, com o namorado, seja lá também, não sei se ela tem ou não. Mas, às vezes, essa rigidez. Exatamente, Mari. Precisa relaxar. E aí, o que que eu indicaria para essa paciente? Falaria sobre isso. O feminino é leve. O feminino é solto. O feminino é relaxado. O feminino é relaxado. Traria toda essa consciência para ela e levaria ela a criar movimentos e situações que levem ela para esse relaxamento. E que movimento seria esse? Uma massagem, acupuntura, entende? Reiki, sei lá, qualquer coisa que leve ela a relaxar. Uma massagem nos pés, indicaria ela buscar ajuda para ir para esse relaxamento. Tu precisa trazer consciência para ela que nessa rigidez ela vai continuar com vaginismo. Ela precisa relaxar, tá?
muito problema com o pai. E aí aquela coisa, né? Aquilo que a gente julga, a gente entra nesse lugar. E aí, se eu tenho problema com o pai, o feminino, ele aprecia o pai. O masculino, se ela entra no masculino, ela entra no embate com o pai. E aí trabalha tudo isso. Mas eu não começaria falando do pai. Eu começaria relaxando ela. Esse é o caminho que eu faria. Relaxando ela. Por meio de eventos, situações que façam com que ela se acalme. É esse o caminho que eu faria. Deixa eu só ver aqui. Perfeito. Ótimo. Então, esse ponto foi que eu trabalhei com a minha paciente. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. A gente já falou sobre câncer de mama, mas eu quero trazer essa percepção além do câncer de mama. Desculpa, câncer de pulmão. A gente já falou sobre ele e ele está relacionado ao medo da morte, ao medo de eu morrer, ou ao medo de perder pessoas importantes. Câncer de pulmão. Medo da minha morte, medo de eu morrer, ou medo de perder pessoas importantes. O que a gente tem que trabalhar aqui com essa pessoa? Me deem exemplo do que a gente tem que trabalhar. Se é medo da própria morte ou se é medo de perder outras pessoas. O que vocês acham que a gente tem que trabalhar com ela no consultório? Tem 2 pontos diferentes. Ok, confiança, fé. Sim, entra. Em relação à sua própria morte ou em relação à morte das outras pessoas? Porque são pontos diferentes que nós precisamos olhar. Mais alguém escreve algo? Tem mais alguém que se arrisca a escrever? Das outras pessoas, sua própria morte, tem muita tristeza e angústia também, coisas que traz a vida dela. Ó, vamos pontuar. Quando é medo de perder a sua própria vida, medo de eu morrer, o que tu precisa trabalhar com ela? Principalmente, quais são as crenças que ela tem sobre morte? Entenderam? O que ela acredita sobre morte? O que ela pensa sobre a morte? Então, se eu tô com câncer de pulmão e a gente reconhece que essa pessoa tá com medo de morrer, é importante entender quais são as crenças que ela traz sobre morte. Vocês me entendem? Faz sentido para vocês? Isso é muito importante. Mara, por que tu fala isso? Porque eu já trabalhei com muitos pacientes com câncer no leito de morte e com muitos idosos. E qual que é a treta? A treta é o medo de morrer e o que vai acontecer comigo. Por crenças religiosas que eu trago sobre a morte. É fortíssimo isso, gente. Eles têm muito medo de ir para o inferno, eles têm medo de não ser salvos, eles têm medo de ficar na escuridão, eles estão arrependidos de coisas que eles fizeram na vida. É muito forte isso. Então, se é o medo da minha própria morte, eu investigaria e iria profundamente entender quais são as crenças que eu trago sobre morte. O que a pessoa entende sobre morte? Quais são as crenças religiosas que ela tem? Faz sentido para todo mundo? Vocês entendem? Sim, sim, sim? Perfeito, ótimo. Isso precisa ficar bem claro. E quando é de uma outra pessoa? E quando é de uma outra pessoa, o que a gente deveria trabalhar? Qual que é o ponto que a gente precisa virar ali? Qual que é o ponto? Medo de perder outras pessoas. Qual que é o ponto? A solidão, perfeito. A solidão, o abandono, o medo de ficar sozinho. Essas chaves que eu preciso que vocês virem. Essas chaves. Exatamente. A carência, o apego, o desapego. Essas chaves que a gente tem que pegar, gente. E daí vocês conseguem entender que isso aqui que é a raiz do negócio? É isso aqui, gente. A hora que vocês entendem quais são as reais chaves, é isso aqui. E quem comprou o Profissão da Ajuda,
lá atrás, lá no ano passado, já vai fazer um ano que eu comprei uma profissão da ajuda, vai lembrar que quando eu vendi para vocês, o que eu falei para vocês? Eu vou ensinar vocês a resolver o problema do paciente de vocês com uma única sessão. E por que com uma única sessão? Porque a gente precisa ir no foco, na raiz. Não é ficar perambulando. Maiara, eu atendi só uma vez. E aí, o que eu falei para ela? Semana que vem, eu te mando um oi para saber como que você está. Ponto. Eu não crio essa codependência e não crio expectativa de que ela vai precisar de mais sessões. Eu falo, isso é suficiente. Coloque em prática o que eu estou te falando que vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa entende qual é a real situação dela. Então, é isso. A gente precisa ir no foco, na raiz. Vamos dar mais exemplos para ajudar vocês ainda mais a clarearem isso. E é óbvio, gente, para quem está no curso dos sintomas e doenças, para quem está no Profissão da Ajuda, para quem está no nosso curso, que são nossos alunos, a gente está sempre apoiando vocês. Mandem sempre as dúvidas, necessidades que a gente vai ajudar, tá? Então, perfeito. Câncer de pulmão, vaginismo. Vamos falar sobre zumbido. Zumbido. Zumbido no ouvido. Qual é a real treta da pessoa? Quem consegue me responder? Qual é a real? Tá com zumbido. Que troço é esse? O que essa pessoa tem? O que a gente tem que olhar? Porque as pessoas somatizam, porque não resolvem os problemas. Por isso que elas somatizam. Só isso. Não resolve. Não tomam decisões. Por isso que elas somatizam. Não gosta do que está ouvindo, não quer ouvir. Exatamente isso. Mas tem algo além, um pouquinho além, um pouquinho além, um pouquinho além, um pouquinho além. Um pouquinho além. Além de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê, gente? Ouvir o quê? A verdade. Exatamente isso. Não é só ouvir. Eu não dou conta. Eu não quero ouvir a verdade. E aí, o que você tem que trabalhar com esse paciente em consultório? Ele se relacionar com a verdade? Ele não consegue ouvir a verdade. Ele não quer ouvir a verdade. Ele é resistente às informações que chegam até ele, que são verdadeiras. E se essa pessoa tem dificuldade de ouvir a verdade, é uma pessoa que se permite ser enganada, ludibriada. Por quê? Porque ela não lida bem com a verdade. Oi, Lili. Lili, as meninas me contaram o que aconteceu, tá? Beijo, meu amor. Vou te mandar mensagem. A tontura é um desequilíbrio interno. Essa informação me desequilibrou totalmente. Então, o zumbido, eu não lido com a verdade. O bruxismo entra toda uma energia de agressividade em relação a isso. Não lido bem, ao mesmo tempo quero agredir quem me trouxe essa informação. Zumbido, não estou pronto, não quero ouvir a verdade. E aí é esse ponto que eu tenho que trabalhar com o meu paciente. Eu não tenho que ficar focando em zumbido com eles. Eu tenho que trabalhar por que essa pessoa não lida bem em escutar a verdade. E trazer essa consciência. E aí, essa pessoa, gente, é aquela que vai sempre ser a última a saber. Sabe quando as pessoas falam assim, nossa, eu sempre sou o último a saber. Nossa, fulano foi o último a saber. Por quê? Porque ela não lida com a verdade. Porque se você lidasse com a verdade, você seria o primeiro a saber. Faz sentido para vocês? Então, como você não lida, ninguém conta a verdade para você, todo mundo esconde. Todo mundo omite. Porque tu não dá conta de ouvir. Eu preciso tomar essa consciência. Por isso que os pais, né, tantas vezes que eu atendo os adolescentes e eles falam, e eu falo, porque daí eles contam, né? Contam pra gente o que tá acontecendo. E aí eu falo para eles, ok, você vai contar isso para seus pais? Não, nunca. Meus pais vão me matar se eu contar isso para eles.
Então, assim, não conseguem lidar com a verdade. E por isso que depois os pais vêm para o consultório, o que os pais falam? Eu sou o último a saber. Todo mundo sabia. Ou a mulher traída, né? Ninguém tem coragem de contar para ela. Por que ninguém tem coragem? Porque ela tem circo-tico, porque ela surta, porque ela se joga no chão, porque ela se interna. Então ninguém conta as coisas para ela porque ela vai se internar. E aí ela é a última a saber que o marido tá traindo, que o sócio tá roubando. Por quê? Porque não dá conta de saber a verdade. Sim, Elaine, lembra? Lado direito, não quero ouvir. Lado direito, não quero ouvir. Lado esquerdo, não acredito no que eu estou ouvindo. Não acredito. Essa informação já entrou. Lado direito não quero nem escutar, não quero nem ouvir. Não quero. Lado esquerdo, a informação já entrou e eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. É uma negação. Gente, fala a verdade. Não é incrível ter esse tipo de informação? Gente, é magnífico ter esse tipo de informação. É magnífico. E por isso que eu criei o Profissão da Ajuda, por isso que eu criei todos os cursos, para vocês irem na raiz, na raiz, na raiz. E é isso que faz com que eu tenha paciente até hoje, é isso que faz com que as pessoas sempre marquem comigo, é isso que faz com que eu sempre tenha paciente. É isso. E com que eu resolva em uma única sessão. Tu traz a bomba pro paciente e fala, olha, o teu problema é esse, meu amor. Não é câncer, não é ouvido, não é nada. A treta tá aqui. É para isso que você tem que olhar. E a partir disso, você precisa tomar uma decisão. A partir disso, você precisa tomar uma decisão. Dor no ouvido entra? Entra. Entra. Linda, Indy. Perfeito. Bora lá? Tudo certo até aqui? Tudo certo? Agora vamos pro próximo. O próximo é endometriose. Endometriose. O que tem por trás da endometriose? Principalmente perdas profundas de pessoas. Medo, perdas profundas, medo de não dar conta de engravidar, medo de não conseguir engravidar. Só que vamos ficar aqui no perdas profundas. Quando essa pessoa viveu perdas profundas, às vezes ela já teve abortos, algo nesse sentido. O que a gente precisa trabalhar com essa pessoa? O que a gente precisa trabalhar com essa pessoa? Quem me ajuda? Perfeito, Patrícia. Exatamente isso. Eu preciso trabalhar o luto com ela. É isso. Ela não superou ou não está superando os lutos que ela já viveu. Eu preciso trabalhar isso com ela. Trabalhar o luto. Então, gente, é isso. É isso que eu preciso que vocês explodam a cabeça de vocês. Escuta, entende? Vocês já sabem o que representa cada órgão, cada partezinha do corpo. Cada partezinha do corpo, vocês receberam aula sobre isso. Vocês receberam aula de todos os órgãos. Pega qual que é a mensagem e perceba qual é a emoção que está por trás dessa mensagem. E aí a gente olha para isso. É isso. É o luto que eu tenho que trabalhar com ela. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. De uma paciente que teve medo, que tem medo de engravidar. Medo de engravidar. O que eu trabalhei com elas? O que eu acho? O que vocês acham que eu trabalhei com ela? Me botem aqui, que eu quero saber. Qual a melhor forma de trabalhar o luto? O luto, Paty, a melhor forma é aprender a dizer sim para o destino do outro. O luto é quando eu não digo sim para o destino do outro. Isso fica claro para todo mundo? O luto é não dizer sim. Eu não aceito o destino do outro. Fica claro, né? Todo mundo entende isso? Eu preciso trabalhar isso. É isso. Trabalhar a criança? Não.
Eu tive endometriose, mas não tive perdas e fiz cirurgias. Deve ter algum tipo de memória ali em relação a perdas, tá, mãe? Atendo muitas mulheres com endometriose, diabetes, tudo junto, até consigo identificar através da aula o que é, mas tenho dificuldade de como orientar e resolver. Então já pega essa informação. O parto, não necessariamente. Sabe o que eu trabalhei com ela, gente? Mara, eu tenho medo de engravidar. Eu falei para ela o seguinte, ela pagou para ir lá e escutar isso. E o que eu disse para ela? Tu precisa confiar no método anticoncepcional que você usa. Você consegue entender que é isso? Gente, não tem outra saída. Ou tu confia, ou tu confia. Ai, Mara, ela pode ter traumas em relação a isso? Pode ter. Mas a gente também tem que ir para a praticidade. Porque às vezes, quero que vocês entendam o seguinte: tem pontos que a gente vai aprofundar com a pessoa. Tem pontos que você precisa jogar a pessoa contra a parede e fazer ela tomar uma decisão. Vocês me entendem? Então eu falei para ela, meu bem, tu precisa confiar. Acabou. Chega. Não temos o que fazer. Ou você confia, ou você confia. Ponto. Então, tem pessoas que eu vou para um caminho de maior investigação, tem pessoas que eu não vou. Que eu já boto ela contra a parede e faço ela tomar uma decisão ali. E eu falo para ela, se tu não confiar, tu vai continuar com esse problema. Não adianta você vir aqui comigo, não adianta você ir no médico, não adianta você ir no psiquiatra, não adianta você ir em lugar nenhum. Tu vai continuar com esse problema. Tu precisa confiar no método anticoncepcional que você usa. Você consegue entender que dá uma virada assim na pessoa? Porque ela pagou para ir lá escutar isso. E aí, cara, ela toma uma decisão. Entende? Exatamente isso. Ela toma uma decisão ali. Então, colocar o paciente contra a parede é algo incrível que faz ele tomar uma decisão. E lembra que eu já falei para vocês lá no áudio, né? Falei exatamente sobre isso. Tu precisa levar o paciente a tomar uma decisão. Ele está doente porque ele não toma decisões. É por isso que ele está doente. E você precisa perceber quando você vai trabalhar as emoções com ele, você vai ficar passando a mãozinha nele e vai passar olhozinhos nas têmporas para ele melhorar, e quando você vai colocar ele na parede. E vai dizer, olha, ou você decide por isso, ou você decide por isso. Não temos outro caminho. Ou você vai continuar com o problema. Então, isso é muito importante, vocês terem essa inteligência para perceber quando vocês usam um ou outro, tá? Muito importante. Como uma pessoa cura o luto, Mara? Não existe curar o luto. Existe aprender a dizer sim para o destino do outro. A pessoa que vive um luto não curado, ela não diz sim para o destino do outro. E se ela não diz sim, ela não aceita o destino do outro. É uma pessoa resistente. E se ela não diz sim, ela é resistente, ela não aceita uma verdade, existe algo aqui na frente dela, e ela não aceita isso, ela não lida bem com isso, ela também entra numa energia de querer ser Deus na vida das pessoas. Entenderam? Você não decide quem fica e quem morre. E isso eu uso muito, gente, também com filhos que vêm. E, por exemplo, eu levei meu pai para o médico, para um hospital X, meu pai morreu, agora eu tô culpado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu vou contar para vocês uma coisa que eu faço, que é meio choque, assim, mas é para tirar a pessoa desse lugar. Então, a pessoa vem na dor profunda. Levei meu pai para aquele hospital, meu pai morreu. Tô culpado porque acho que eu deveria levar para outro lugar. Sabe o que eu trago para as pessoas para sair desse lugar? Eu falo, você acha que você é Deus na vida do teu pai e que você comanda se ele vive ou se ele morre? Eu trago nessas percepções para tirar realmente a pessoa desse lugar. Por quê? Tem a dor. Mas sabe o que tem aqui também por trás, gente? Sabe o que tem aqui por trás? Ego. Ego. Olhem para mim. Ai, meu Deus. Sabe? Ai, gente, eu não sei como trazer isso para vocês, mas tem muito ego por trás dessa frase. Muito ego. Vocês conseguem me entender? Sabe? Eu tomei a decisão. Eu fiz isso. Tira a pessoa desse lugar. Tira. Em 10 minutos, eu
passo essa informação e acabou a sessão. Para tirar essa pessoa desse lugar, porque é uma situação de ego, de olhem para mim, Jesus amado, estou em sofrimento, estou em sofrimento. A gente tira ela desse lugar. Então, eu trabalho nessa configuração, tá? Muitas vezes. Entra no vitimismo, quando nos achamos superior, inclusive, a criação, ego é muito grande. Gente, quando as pessoas veem que esse tipo de mensagem e informação é muito ego. E aí você tem que atorar a pessoa no meio para ela sair desse lugar, senão ela não sai desse lugar. Ela não sai desse lugar. É muito complexo isso, muito complexo. E é uma questão de chamar atenção, de olhem para mim, tem que tirá-la desse lugar. Tem uma amiga, Mara, quando a pessoa está sempre se sentindo asfixiada, principalmente no início de relacionamento. Felice, não sei aqui te responder, mas se sentindo asfixiada no início de relacionamento, não sei. Será que os relacionamentos traz essa sensação para ela? Não sei. Eu olharia mais profundamente para isso. Gente, sabe qual que é a minha postura? Eu vou muito desconfiada do paciente. Eu tô lá com a cara maravilhosa, mas eu fico muito desconfiada do que ele me conta. Muito. E vocês têm que ter essa desconfiança. Porque eles são muito safadinhos, eles são muito espertinhos, e eles vão lá e eles pagam o valor que você pedir para você assinar embaixo do que eles estão falando. Tu tem que estar muito atento ao que eles contam. Muito atento. Minha mãe sofreu anos por isso. Quando eu disse isso para ela, quase apanhei. Mas ela saiu desse lugar. Possivelmente a Elaine estava falando aqui da morte. É exatamente isso, gente. Aí você tira a pessoa desse lugar. Imediatamente. Você arrebenta com o ego dela. E aí ela sai desse lugar. Ela nunca mais aparece. Tem grande chance dela nunca mais aparecer, mas pelo menos você tira ela desse lugar. É exatamente isso. Esse luto é morte mesmo? Sim, morte real ou simbólica. Que não aconteceu, mas para mim é um luto. Então, por exemplo, uma separação é um luto. Uma amiga se mudou de cidade é um luto. A perda do emprego é um luto. Então, pode ser real, morte, morrida ou morte simbólica. Ok até aqui? Ok até aqui? Tudo certo? Perfeito. Bora lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Gente, falei todos que eu tinha organizado. Falei todos aqui que eu tinha organizado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero falar. Vocês me mandaram mensagem sobre sinusite, né? Também, deixa eu falar sobre isso, então, só para a gente fechar esse ponto aqui, para vocês virarem a chave. Mara, o que tem por trás da sinusite? O que tem por trás da sinusite? Mau cheiro. Cheiro de que algo pode acontecer, um perigo está por vir, né? E aí, biologicamente, o que o meu nariz vai fazer? Vai fechar, né? Tranca o nariz, não consigo sentir cheiro, né? Não tem, às vezes, até mesmo perco a sensibilidade dos alimentos. Por quê? Porque se meus sensores ficarem atentos, eu vou ficar sempre lendo essa mensagem de um perigo está por vir, algo está por acontecer. Então, qual que é a virada de chave? Entender com a pessoa qual que é o perigo que está no futuro dela. E identificar, lapidar com ela, qual o perigo que ela visualiza, ou um lugar que ela está insegura na vida dela. E aí, ai, Mara, eu estou insegura na minha profissão, eu estou insegura com o meu parceiro. E aí, o que a gente faz? A gente toma uma ação em relação a isso. Qual que é a ação? Estou insegura em relação à profissão? Acho que vou perder o emprego? Meu bem, o que a gente tem que fazer? Comece a procurar outro emprego. Ou investigue se realmente isso vai acontecer. Então, a gente traz um caminho de solução. A gente faz a pessoa entrar na ação. A partir do momento que ela entra na ação, ela sai da vítima, ela sai da dor e ela entra no guerreiro de si própria. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. No sintoma, a pessoa está na vítima, está na dor, ela está na fragilidade, ela é presa, predador presa, ela é uma presa, ela está num ponto frágil.
Quando ela te traz a situação e você traz uma ação para ela, sempre é uma ação. Você sempre tem que levar a pessoa a entender o que está acontecendo. Qual que é o caminho? Eu entendo o que está acontecendo comigo, trago consciência, trago uma estratégia para o meu paciente e estimulo ele a ir para ação. Esse é o caminho, tá? Sempre esse é o caminho. Então, trago consciência por que ela está com sinusite. Entendo qual que é a situação que ela está trazendo. Ela me traz clareza, então ela me traz conteúdo. Olha, Mara, estou passando por uma insegurança no trabalho. Perfeito. Qual que é a decisão e a ação que a gente precisa fazer a partir daqui? É esse o caminho que eu trabalho com os meus pacientes. Consciência da doença, sintoma ou doença. Coleto a história, deixo ela me contar aonde que ela identifica isso na vida dela. Trago qual que é a ação que ela precisa fazer, qual que é a decisão e o momento como, logo em seguida da decisão, qual que é a ação que a gente precisa tomar ali. E eu tomo essa ação junto com ela. Qual que é a ação que a gente precisa fazer para resolver isso aqui? Porque se tu não resolve, tu continua no problema. Então, quando a pessoa está com sintoma e doença, ela está na vítima, ela está na dor, ela está num ponto frágil e ela é uma presa. Quando a gente vai para a ação, o que a gente faz com essa pessoa? A gente coloca ela no guerreiro, a gente coloca ela no predador. Se eu estou na postura de predador, guerreiro, ação, ninguém vai me comer, ninguém vai me matar. E aí eu faço algo. Agora, quando eu estou na presa, eu tento me esconder, fugir ou morrer. Eu vou fugir ou vou morrer nesse lugar. Vocês conseguem me entender? Sempre tem que levar a pessoa para o guerreiro das próprias decisões dela. O que é o guerreiro? Trazer o guerreiro para a pessoa é levar ela para ação. E você precisa deixar claro para ela. Se tu não tomar uma decisão e uma ação, tu não vai sair desse lugar. E uma outra coisa que eu falo para meus pacientes, tu não me apareça aqui enquanto você não tomar uma decisão em relação a isso. Eu não atendo novamente a pessoa se ela não tomou uma decisão, uma ação em relação ao que a gente trabalhou na primeira sessão. Eu tenho vontade de soltar um foguete na cara da pessoa quando ela aparece e ela fez bolhufas nenhuma com aquilo que a gente conversou na primeira vez. Porque o que acontece? Se ela não toma uma decisão e uma ação, eu não consigo seguir com essa pessoa. Eu não consigo fazer nada, porque eu preciso que ela tome essa decisão e essa ação, para depois a gente seguir para um outro caminho. Eu fico de mãos atadas. Eu falo, meu bem, não tem como. Você precisa fazer algo aqui. Depois que você faz algo aqui, a gente encontra um outro caminho para todas as outras questões. Você consegue me entender, gente? Não adianta ela ficar vindo sem ter feito nada. Eu não atendo. Não atendo se a pessoa não fez movimento nenhum. Não atendo. O que a Renatinha tá falando? Vou morrer no evento. Renatinha, nós vamos fazer um Renasce Renatinha no evento. Mara, quando é trauma, choque ligado a algo que viu, ouviu, sentiu? Acidente, susto, barulhos, fogos artificiais, situações externas, extremas. EMDR. O que é EMDR? Escreve aí. Não tem ideia o que é isso aí. Traumas, né? Vi um acidente, um barulho, tomei um susto muito grande. O que eu faria? Gente, vou falar de verdade, o que eu faria? O que vocês acham? Terapia, acesso à memória. Ah, ok, mas eu não faria nada disso. O que vocês acham que eu faria? O que vocês acham que eu faria? O que eu falaria para essa pessoa? Ela passou por um trauma, um acidente, um susto muito forte. O que eu falaria para essa pessoa? Quem chuta aí uma coisa que eu falaria? Gente, isso que eu faço de verdade. Não tô falando besteira. Exatamente isso. Ia falar, o tempo vai acalmar isso. Eu não posso fazer nada. O tempo. Os dias. Um dia de cada vez, isso vai passar. Gente, é isso que eu faria. E na minha percepção, é o tempo. O trauma, o conflito. Vi um acidente. Vi a pessoa morta ali na minha frente. Jesus amado. E agora? E agora? E agora nada. Tu viu. Nada como um dia após o outro.
uma hora isso vai passar. Exatamente. A Nia lembrou. Passe com dignidade, mas vai passar. Gente, é isso que eu falaria. Porque eu entendo que se eu ficar fazendo coisa, é só encher linguiça. O que eu poderia trazer para ela? Um floral, para ajudar essa questão do trauma. Um floral, um óleo essencial. Mas terapia sobre isso? Nada. Nada. Um dia de cada vez. Isso vai passar, tá? Uma coisa, aí assim, mais lá para frente, não no primeiro encontro com o paciente, tá? Mas mais lá para frente, talvez eu traria para ela criar algo. Isso vale para vocês, tá? Pega essa dica que é bem importante. Mara, como que eu tiro os meus olhos disso aqui? Tô olhando para isso aqui. Como que eu tiro os meus olhos disso aqui? Tu precisa criar um futuro bonito, magnífico e incrível para os seus olhos saírem disso aqui e olharem para outro lugar. Entende? Eu preciso criar algo que seja mais cativante do que isso aqui. Mas eu não traria isso na primeira sessão com a pessoa. Não traria. Tanto que, preciso falar para vocês assim uma coisa. Quando a pessoa vem marcar uma sessão comigo, aula de milhões. Gente, aula de milhões, de verdade. Pelo amor de Deus, o que a gente está trazendo aqui? Eu duvido que vocês aprendam em outros lugares isso que eu trago para vocês, gente. Duvido, porque nem eu não aprendi. Estudei com os melhores professores que a gente tem hoje no Brasil e fora do Brasil, não aprendem da forma que eu trago. Por que não aprende da forma que eu trago? Assim, a maioria, por que não aprende? Porque me ajudem, calma aí que eu tenho que trazer uma coisa aqui. Me ajudem a lembrar que eu tenho que falar quando que eu não agendo sessão. Por que eu não agendo sessão? Tipo, a pessoa quer marcar e eu não agendo e enrolo ela. Por que eu trago essas percepções para vocês? Porque é muito tempo atendendo, gente. São anos atendendo paciente. E aí eu preciso contar para vocês uma coisa. A maioria dos meus colegas que estão no mesmo lugar que eu, pergunta se eles atendem paciente. Eles não atendem mais. Entender? Eles não têm a prática diária. Captaram qual que é a sacada? Eles não têm a prática diária. Eles chegam num lugar alto, grande, e não atendem mais. Eles só dão aula, só dão curso. E eu tenho vários colegas e colegas assim. Eles não atendem mais paciente. Então, eles só dão aula, só dão curso, e aí o que eles perdem? O senso da prática. E aí o que eles se tornam? Professores de teoria. É só isso, de livro, do que está escrito nos livros. E é aqui que a gente perde. É aqui que a gente perde essa sensibilidade. Por isso que eu não deixo de parar de atender. Por isso que eu não deixo de dar consultoria. Não deixo, porque essa prática diária me alimenta todos os dias. Todos os dias. Entendem? Então, a prática faz com que vocês estejam sempre atualizados. Se vocês param de atender, vocês se perdem. Vocês se tornam somente profissionais de teoria, daquilo que está nos livros. Você não tem mais história para contar, você não tem mais exemplo para contar, você só vai falar aquilo que está nos livros. Quando que eu não atendo? Quando que eu não atendo? Quando vem com uma situação dessa, sim. Mara, perdi meu pai hoje. Meu Deus, Mara, eu preciso marcar um horário com você, perdi meu pai. Eu acolho, sou amorosa e não agendo. Eu enrolo. Gente, o que eu vou fazer com a pessoa dentro do consultório que perdeu o pai? Hoje, se eu atender ela amanhã, gente, o que eu vou fazer? Me digam. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Eu não atendo. O que eu passo? Passo um floral, passo um óleo essencial no WhatsApp mesmo, não cobro nada e deixo a pessoa no processo dela. Você precisa deixar a pessoa viver o processo dela, a dor dela. O que tu vai falar para um ser que perdeu o pai ontem? Tu vai falar nada. Gente, eu não tenho o que falar. Você precisa deixar a pessoa passar pelo processo dela.
E novamente, isso que faz com que os meus pacientes sempre me procurem. Por quê? Porque eles sabem que eu sou muito assertiva. Eu não vou agendar a sessão e cobrar valor alto deles para eles ir lá e eu, sei lá, dar um copo de água para eles. Não vou fazer isso. E eles sabem que eu não faço isso. E é esse tipo de confiança que eu quero que vocês tenham do paciente de vocês, ou dos clientes de vocês. Sabe, esse jogo de cintura, essa percepção. É claro que eu não falo para a pessoa, bonita, não tem como te atender amanhã, porque eu não tenho nada para trabalhar com você. O que eu digo? Infelizmente, eu não consigo te atender, mas eu vou te dar algo que vai te apoiar nesse momento. E qualquer coisa, você vai me mandando mensagem. Aí eu troco uma mensagenzinha com ela ou outra, mando o óleo essencial, mando o floral e vou acompanhando por mensagem. Só. Não trago ninguém para o consultório. Você precisa deixar a pessoa passar pelo processo dela. Você precisa deixar a pessoa passar pela dor dela. Quando a pessoa busca e quer isso assim muito rápido, ela não quer passar pelo processo. Ela quer pular o processo. Entende? Ela quer pular, ela não quer passar pela dor, ela não quer viver a dor, ela não quer viver um trauma, ela não quer experimentar isso na prática. Ela simplesmente quer pular o processo. E eu não pulo o processo. E não estimulo ninguém a pular processo e não ensino meus pacientes a pularem processos. Então, quando eu digo que não tem horário e que eu não consigo porque eu estou viajando, porque estou lá sei lá o quê, e não dou jeito de arrumar horário, ai, Mara, você poderia dar um jeito? Claro que poderia, gente, mas não dou jeito não. Por quê? Porque eu não posso tirar ela do processo dela, eu não posso anestesiar ela, eu não posso ficar fazendo sei lá o quê. Deixa a pessoa na dor dela e vivendo as experiências dela. É na dor que nós crescemos, é na dor que nós, fortalecemos esse músculo. E a todo dia eu vejo o quanto é importante nós fortalecermos esses músculos, sabe? O quanto é importante. E principalmente com os nossos filhos. Lindonas, deixem os filhos de vocês passarem por dificuldades. Precisa deixar os filhos passar por dificuldade. Se vocês não deixam os filhos passar por dificuldades, eles não criam músculos, eles não têm resistência. As coisas vêm, eles caem, eles não sabem lidar, eles têm dificuldade de lidar com as coisas, eles não sabem o que fazer. Tem que passar por dificuldades. Deixem passar por desafios. Deixem eles passar com dignidade. Quem estava no evento de Curitiba lembra que eu comentei que a mãe do Juliano esteve na UTI internada entre vida e morte, saiu da UTI, e aí, olha só, ela saiu da UTI quando eu estava viajando no Mato Grosso do Sul, quando eu estava lá, e João, que não gosta de viajar, ficou com o pai. E ela saiu da UTI, e aí eu pensei, gente, vai ser chocante para o João, acho que ele nunca viu alguém sair do hospital, de UTI, ela estava em coma, e ele vai ver a avó. E aí fiquei, né, meia de olho aberto, assim, como que ia ser essa situação para ele. Aí mandei mensagem pro Juliano, falei, como está sua mãe? Porque ele trouxe a mãe para casa, como está sua mãe, como está João, essa coisa toda. E aí ele falou, tá tudo certo. Até tive que vir trabalhar, João ficou sozinho com a mãe, e ele tá cuidando a sonda, porque precisa colocar a alimentação lá, sei lá o que, sei lá o que, e ele tá lá cuidando para mim, que ele vai me mandar mensagem quando aparecer lá no sinalzinho. Daí eu falei, perfeito, então tá tudo certo. Mandei mensagem pro João, falei, João, como que tá aí? Tá cuidando da avó? Sim, tudo certo, tô cuidando da avó. E aí, isso assim, não me deixou preocupada. Isso me trouxe, assim, que incrível, que aprendizado, porque talvez não vá viver de uma outra forma essa experiência de cuidar da avó, que acabou de sair da UTI, de ter que cuidar a sonda, de ter que dar remédio. Parece que até tinha hora lá para tomar remédio. Ele trouxe o remédio para a avó, ele ficou com a avó e ele tem 11 anos de idade. Mara do céu, você não acha que isso pode trazer um trauma para ele? Eu acho que isso traz resistência. Eu acho que isso traz fortalecimento, eu acho que isso traz aprendizado, eu acho que isso treina o músculo, sabe? Treina o músculo. Então, é incrível, incrível a gente deixar os nossos filhos
passar pelas dificuldades deles, pelos desafios. Deixem os filhos de vocês passarem pelos desafios deles, gente. Isso traz muito músculo, traz muita resistência. Quando a gente não é resistente, os problemas acontecem, a gente cai. A gente não tem recurso, a gente não tem recurso, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Ponto. Então, deixem passar pelas dificuldades. O que vocês estão falando aqui? Áudio tá ok? Mara, passo apuros. Bebês em fase terminal, tipo horas de vida, e mãe pergunta se vai sobreviver. E aí, a gente não diz se ele vai viver ou se ele não vai viver. A gente fala que o que eu falaria, né? Quando eu trabalhava no hospital, o que eu falaria? Eu desconversaria essa coisa do vai viver ou não vai viver, e eu falaria sobre confie nos meus cuidados com o seu bebê. Eu vou fazer de tudo para cuidar, para ele ser bem amamentado, para ele ser cuidado, para ele ser alimentado, para ser protegido. Eu iria trazer essa percepção. Confie em mim, que ele está em boas mãos, que eu vou cuidar, vou fazer tudo o que for preciso para o teu bebê ficar super bem. Independente do quanto tempo ele fica aqui. Óbvio que eu não falaria do tempo, mas eu traria a confiança da mãe em eu estar cuidando do bebê dela. Porque daí sabe o que acontece? Se esse bebê chega a morrer, eu sei que ele estava em boas mãos porque eu conversei com a médica, eu conversei com a enfermeira, eu conversei com a fisioterapeuta e ela me trouxe consciência e ela me trouxe a confiança de que ela ia cuidar muito bem dele. Então eu entendo que ele não foi abandonado, que ele não foi deixado de lado, que ele não foi não visto. Eu entendo que ele estava sendo muito bem cuidado. E essa é a dor da mãe. A dor da mãe é o filho não ser bem cuidado, é o filho não ser bem protegido, é o filho não estar sendo bem assessorado. Então, eu traria a percepção de eu sou a melhor para cuidar do teu filho hoje. E eu vou fazer de tudo para ele ficar o melhor possível. Então, eu traria nessa confiança de confie em mim que ele está em boas mãos. Não falaria sobre tempo de vida. Perfeito, Rê. Isso mesmo. Linda da Josefa, querida Josefa. Amanhã a Tuane, o Aninho, a Cleo fazem uma chamada de vídeo com a Josefa para ajudar ela nas aulas e para ela ligar o microfone. Ela não conseguiu ligar. Mara, fala sobre tosse, a boca ardendo do nada. Vamos falar sobre tosse. Bora lá. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Ótimo. Tirem prints, coloquem lá, me marquem nos stories. Hoje eu vou lá olhar meu Instagram e aí vou compartilhar o que vocês me marcarem lá. Hoje, graças a Deus, minha sogra chegou para nos apoiar aqui, então vou conseguir trabalhar, conseguir olhar Instagram, fazer tudo que precisa fazer. Vou falar sobre tosse, então. Só vou tomar um golinho de água. Tosse, na grande maioria das vezes, está relacionado a o desejo de falar algo e não conseguir falar. Ou eu sou proibida de falar, ou eu não posso falar. Sabe quando a gente começa a falar e a gente tosse? O que tu tem travado aí que você precisa colocar para fora? O que tu tem travado que você precisa colocar para fora? E ardendo a boca, não consigo falar sobre ardência, né? É muito subjetivo para mim essa informação. Mas azedo na boca tá totalmente conectado à nossa raiva, tá? Tosse, o que tu quer falar que tu ainda não falou? Se puder falar novamente sobre a anemia. Anemia. Então, vamos falar sobre a anemia. Vamos falar sobre alguns pontos importantes. Anemia. O que tem em relação à anemia? Lembra que é sangue, sangue do meu sangue. Desvalorização. Desvalorização, minha autodesvalorização, desvalorização minha dentro do meu sistema familiar, ou de pessoas que eu considero muito importantes, de pessoas que eu considero minha família. Anemia profunda, desvalorização, e também uma sensação de impotência, como se eu não soubesse o que fazer com tudo isso.
autodesvalorização ou essa desvalorização vindo de fora. Lembrando que essa desvalorização pode ser real, a pessoa realmente me desvalorizou, ou simbólica. Eu esperava que a Adelaide me enviasse flores no meu aniversário e ela não me enviou. Estou decepcionada. Entenderam? Uma coisa simbólica, é algo que eu criei, é uma expectativa que eu criei que não foi atendida, tá? Dermatites. Pele está muito relacionada a conflito de separação, medo de separação, perda de separação. Quando coça, é algo assim que eu quero tirar de mim, eu quero tirar essa dor de mim, eu quero tirar essa separação de mim. Algo nesse sentido, tá? Paty, dor de cabeça é bem subjetivo, tá? Eu posso falar aqui algumas coisas, mas é subjetivo. Pode estar relacionado à questão de visão, de você forçar muito a visão, forçar a musculatura para você enxergar. A musculatura força, acaba tendo dores de cabeça. Pode ser pouca água, pode ser muito pensamento, pode ser que você está se preocupando demais, pode ser que você está muito preocupada, está fervilhando aqui dentro. Por que você está fervendo por dentro? Entende? O que está acontecendo aí? Então, tem muitas coisas aqui. E tem também, gente, uma coisa que eu trabalho muito no consultório com dor de cabeça, que é o seguinte: é uma compressão da artéria subbasilar. Então, o que tem aqui atrás? Aqui atrás tem uma... Os nossos músculos, quando eles estão relaxados, eles estão assim. Quando eles ficam tensos, eles fazem isso aqui, ok? Relaxados assim, tensos, eles fazem isso aqui. Então, vamos lá. Quando nós estamos com o músculo relaxado, ele é como se fosse uma mão aberta, e esse dedo é como se fosse uma artéria, tá? Uma artéria. Então, quando a musculatura fica tensa, ela fecha, diminui a irrigação sanguínea para o cérebro, certo? E ali, o que eu tenho? Dores de cabeça, vertigem, náuseas, visão turva. Quem aqui já teve dor de cabeça, visão turva, náuseas? É essa artéria basilar pressionada aqui atrás. Sabe que bem na nuca, aqui logo embaixo do cabelo, quando a gente passa a mão assim, tem dor. Às vezes uns pontos bem fortes, é ali que tem a compreensão. Então tem que liberar ali. Então tem muitas coisas de dor de cabeça, mas trouxe para vocês porque isso é bem comum. Atendo muito paciente com compressão da artéria subbasilar. E por trás disso tem o quê? Tensão, preocupação, nervosismo, estresse. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a passar por essas situações. Anemia durante a gravidez. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Sim, perfeito. Anemia durante a gravidez, ela pode até acontecer, Paty, e assim, pode acontecer e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, por causa de toda a alteração circulatória, hormonal. Só cuida com a alimentação, cuida com esses processos. Às vezes é mais uma questão fisiológica, tá? Claustrofobia. Mari, claustrofobia. Possivelmente aqui são memórias, tá? Memórias da minha vida, dessa vida, de alguma situação, memórias do meu sistema familiar ou memória de outras vidas, se acredita em outras vidas, tá? De situações de eu me sentir fechada, de eu me sentir sem ar, sem respirar, sem visão, sem conseguir sair desse lugar. Então, memórias dessa vida, do sistema familiar ou de outras vidas. Também, Mai, medo de altura. São memórias que podem não ser suas, tá? Herpes, conflito de separação. Ou herpes, conflito de separação. Na boca, né? A boca, perda de contato. Quem que eu não tô mais beijando e que eu gostaria de beijar? Ou, ao contrário. Porque se eu tenho herpes, tecnicamente a gente não fica beijando as pessoas, certo? Então, lembra daquela justificativa? Eu tenho candidíase, eu tenho não sei o quê. Às vezes é uma justificativa para eu não ter relação com o meu parceiro. Então, a herpes pode ser a saudade,
e também o afastamento, tá? Tem esses dois pontos para serem vistos. Soluço. O soluço tá muito ligado a estômago, tá? Vai no osteopata para corrigir isso. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Beijo, Lu. Travou meu áudio bem na hora que você ia falar do sintoma, cujo significado é impotência. A gente estava falando sobre... Meu Deus, nem lembro mais o que a gente estava falando, Dani. Jesus amado, gente. Ajudem a Dani. Ajudem a Dani. Anemia. Era isso, da anemia. Impotência, desvalorização, minha autodesvalorização, desvalorização vindo das outras pessoas. Tá? Perfeito. Bora lá. Vamos só finalizar aqui com insônia? Finalizar com insônia para não estender com vocês, tá? E aí a gente libera vocês. E aí vamos nos preparar para a gente olhar para negócios, tá? Então, perfeito. Insônia. O que tem por trás da insônia? Se eu deito e não durmo. Mari, eu deito e não durmo. Preocupação. Profunda preocupação. Tu tens problemas e tu precisa tomar uma decisão e resolver os teus problemas. Então, quando a pessoa te procura, que ela deita e não dorme, tu precisa dizer, pessoa, tu tens problema, tome decisões e resolva os seus problemas. Esse é o caminho. A pessoa acorda de madrugada e não dorme mais, né? Acordo de madrugada e não durmo mais, acordo 3 da manhã. A gente chama isso de crise epileptoide. É quando nós estamos num processo de cura dos nossos conflitos. A madrugada é a cura dos nossos conflitos, tá? Madrugada é a cura dos nossos conflitos. Então, é o momento que meu cérebro está revivendo algumas situações, ele está revivendo algumas emoções minhas para tentar encontrar um caminho de solução. Só que ele tá num processo assim, tão louco, tão maluco, tão acelerado que eu acabo despertando. Tanto que, quando vocês acordam de madrugada, vocês não acordam com o olho desse tamanho, tipo, pronto para levantar. Tipo, gente, acorda 3 da manhã, tipo, pronto para levantar e limpar a casa se precisar. Por quê? Porque o cérebro está numa atividade gigantesca para curar os teus conflitos, para resolver os teus problemas. Então, por isso que você acorda muito atento. Acordar de madrugada não é algo ruim. Significa que teu corpo está trabalhando para encontrar o caminho de solução dos seus problemas, das suas emoções, dos seus traumas. Você só precisa aprender a lidar bem com isso. E o que é aprender a lidar bem com isso? Na época da minha adolescência, eu tinha trocentos mil traumas, trocentos mil conflitos. Eu acordava sempre de madrugada. O que eu fazia? Eu lia livros de madrugada. Lia livros, passava roupa, limpava a casa. Eu não ficava na cama louca. Eu levantava. Não sei se ficava na cama louca ou mais louca é quem vai passar roupa, mas eu ia passar roupa. Eu ia fazer alguma coisa, gente, porque eu sabia que eu não ia conseguir dormir. Então, eu não ficava virando um lado para o outro. Não fazia isso. Eu levantava e fazia alguma coisa. Então, eu usava bem esse tempo e usava bem esse horário e, enfim, depois voltava a dormir. Ficava uma hora e pouco acordada, depois voltava a dormir. Então, acordar de madrugada, teu corpo está no processo de resolução de conflitos. Tá tudo certo. Só lide com isso. Não crie um problema com isso, tá? Ah, linda. A Diandra. Sim. A gente fica acordada mesmo. Ai, Josefa, querida! TDAH. O que fazer, Mara? Gente, eu falei já sobre isso, né? Gente, só vou falar sobre TDAH, daí a gente finaliza, tá? Daí a gente finaliza. Porque eu preciso passar... Finalizamos essa parte porque eu preciso passar outras coisas para vocês. Então, tentem aí. TDAH está muito relacionado a situações dentro do sistema familiar ou de vidas ancestrais. Nós tivemos conhecimentos, nós tínhamos inteligência, conhecimento e não fizemos bom uso deles. Viemos nessa vida com algumas dificuldades em relação a adquirir conhecimentos, em relação a nos concentrar,
em relação a adquirir coisas novas, em relação a aprendizado, porque em outros momentos que a gente aprendeu, a gente não fez bom uso daquilo que a gente aprendeu. Isso dentro do nosso sistema familiar e vidas passadas. Me entendem? É uma compensação. Tudo é compensatório. Se lá atrás, no meu sistema familiar, os homens abusaram de mulheres ou abusaram de crianças, hoje os homens vêm com impotência sexual. Hoje os homens vêm com incapacidade de gerar filhos. Tudo compensação, tá? Tudo compensação. Também entra retardo. Exatamente isso. Pronto? Pronto. Eu preciso trazer para vocês a anamnese, ficha de anamnese. O que a gente coloca na ficha da anamnese para a gente fechar essa aula? Mari, as outras coisas que você falou que ia falar, gente, não dá tempo. Jesus amado, a gente fala demais, eu falo demais, vocês falam demais. Santo Deus, a gente vai combinando, a gente vai se encontrando para a gente falar sobre tudo isso, tá? E até acho melhor que a gente dá um start. Ah, mas tem uma outra promessa que eu trouxe. Calma, tem 2 promessas, tá? A gente vai falar sobre as 2. Deixa eu falar sobre ficha de anamnese. Mara, ficha de anamnese. O cliente chega, que informações que eu coleto? O que eu escrevo? O que eu tenho que perguntar para a pessoa? Eu já tive ficha de cobrar, coletar um monte de informação. Hoje eu não tenho mais nada, gente. Hoje eu não anoto absolutamente nada. Eu só sento, faço perguntas e converso com a pessoa, tá? Mas façam como vocês acharem melhor. No início eu tinha a ficha da anamnese. Então, o que eu coleto? Nome, data de nascimento. Aqui, data de nascimento é bem importante coletar. Porque o que acontece? Às vezes eles já vão te contar. Ai, nasci numa data, fui registrado numa outra data. Já vai te contar coisas meio coisadas da vida dele. Então, sempre pergunta data de nascimento. Mesmo assim, pergunta a idade da pessoa. Pergunta qual que é a profissão dela. Pergunta aonde ela mora, porque às vezes ela não mora na tua cidade, só para você ter essas informações, para você conhecer mais a pessoa. Às vezes, quando você pergunta onde ela mora, ela já vai falar onde é o bairro dela, você já entende qual é o ambiente que ela vive. Por exemplo, aqui a gente tem um bairro que é muito bacana, que é o country. Então, se a pessoa me fala que ela mora no country, eu já tenho uma percepção de que ambiente que ela vive. Entende? Ai, moro no Interlagos. Mãe santa, eu já estou entendendo aonde que ela vive, o ambiente que ela tá. Então, é bem bacana vocês perguntarem aonde que ela mora. Isso é bem bacana. Olha a Selminha linda no floresta. Então, a gente já consegue entender aonde que essa pessoa tá. Que ambiente que ela vive. Pergunto da profissão. Eu pergunto se ela é casada. Aí aqui ela já solta alguma coisa. Ai, alguma coisa ela já vai falar. Se ela tá com problema no relacionamento. Pergunto se ela tem filhos, qual o nome e idade dos filhos. Depois eu compartilho com vocês alguns scripts de ficha da anamnese. Eu tô falando o que eu faço. O que eu fazia, né? Hoje em dia eu já não faço mais tanto isso, mas o que eu fazia. E vocês têm que fazer o que eu fazia, porque foi assim que eu comecei e cheguei num lugar bonito dos atendimentos. E aí, perfeito. Aonde ela mora, filhos, taranana, perfeito. Depois que eu coletei essas informações pessoais, qual que é a pergunta? Por que você está aqui? Por que você agendou esse horário? Por que você agendou essa sessão? Por que você está aqui? E aí ela vai falar. Lembrando que, se ela começar a falar muito, ela não pode passar de 10 minutos falando porque ela está lá. Se ela começar a falar muito, você precisa interromper gentilmente e educadamente. E eu já ensinei como que a gente faz isso, mas vou reensinar. Como que a gente faz? Como que eu faço? Porque eu acho muito feio interromper as pessoas. Acho muito desagradável. Então, como que eu faço? A pessoa tá falando, aí eu passo o seguinte para ela. Eu coloco minha mão assim e falo, só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você está me contando que
X. Sim, Mara. Perfeito. Deixa eu te falar algo sobre isso. E aí eu já começo a trabalhar a sessão. Entendeu? Porque a pessoa, ela tem necessidade de falar e ela precisa falar. E eu já contei para vocês tudo por que a pessoa precisa falar, vocês já sabem sobre isso, por que a pessoa precisa falar, o quanto é importante ela falar, porque isso faz parte da cura dela, mas você também precisa colocar um limite, senão ela vai falar ali a tarde toda. Então você retoma e pergunta se realmente é o que você está entendendo, e aí você fala, deixa eu te comentar algo sobre isso. E aí você começa o processo de trazer informações para ela, tá? Perfeito. No final da sessão, o que eu faria? O que eu fazia sempre? Eu anotava o que a pessoa trouxe e o que eu orientei ela a fazer. Então, quais são os pontos, quais são as etapas? Eu coleto a informação, a pessoa me conta por que ela está aqui, eu conto para ela o que isso significa. Vamos supor que é um sintoma e doença. Ai, Mara, eu tô com dor de cabeça. Eu explico para ela o que isso significa, levo ela a encontrar o que está acontecendo na vida dela que está trazendo dor de cabeça para ela. Então, a gente encontra na história dela o que está acontecendo, o que está te preocupando, está existindo na vida dela que leve ela a ter dor de cabeça. E aí, no ponto final a gente precisa tomar uma decisão em relação a isso e ir para uma ação. Então, eu anoto o que ela trouxe, a causa que a gente encontrou, qual é a decisão e qual é a ação que ela precisa tomar. Tudo isso eu anoto. Porque na próxima sessão, antes dela começar a contar a história dela, eu já vou perguntar. Perfeito, tu veio aqui, dia tal, tananana, nós conversamos sobre isso e eu te passei uma tarefa. Me conte se você conseguiu colocar em prática ou quais foram as suas dificuldades. Eu já direciono ela para a gente ir para o caminho de solução. Solução. Sempre foco na solução. Sempre foco na solução. E aí esse é o caminho que eu sempre fiz. Mas acho que nem sempre a pessoa tem só um sintoma, né? Perfeito, ótima pontuação. E se a pessoa tá toda cheia de problemas? O que eu falo para ela? O que é mais urgente hoje? Eu peço para ela me trazer um ponto. Se sobra tempo na sessão, eu peço para ela me trazer outra percepção. Outra coisa que ela queira conversar comigo, tá? Exatamente, o que é prioridade. E aí eu levo ela na prioridade. Ok? Depois eu compartilho lá nos grupos de Telegram fichas de anamnese que vocês podem se inspirar para fazer as de vocês. Mas é isso que basicamente eu sempre fiz. Certo? Temos mais um ponto que eu preciso entregar para vocês que eu prometi entregar. Qual que é? Como que eu dou uma voadora, até brinquei com vocês, e faço o paciente agendar um horário comigo? Como que eu faço isso? Primeira coisa que vocês precisam saber. Quem nunca atendeu? Mara do céu. E eu que nunca atendi? Meu bem, você vai atender alguém de graça para você destravar disso. Porque olha só, vamos supor que você nunca atendeu. Vamos supor que a Nívia nunca atendeu ninguém. Como é que a Nívia vai chegar na cara dura e marcar para alguém pagar? Ela não consegue. Gente, ela não dá conta de fazer isso. E a maioria de vocês não dá conta de fazer isso. Então, o que vocês precisam fazer? Primeira coisa, vocês atendem de graça. De graça. Primeira coisa que vocês fazem, atendem de graça. Sá, nos sintomas e doenças e profissão da ajuda. Foi lá que eu coloquei o áudio. Primeira coisa, vocês atendem de graça. Para que, Mara, atender de graça? Para destravar e vocês conseguirem falar, eu já estou atendendo. Entendeu? Para vocês destravarem essa frase. Eu já estou atendendo. Eu já tenho paciente. É só para isso. Porque enquanto vocês não... Eu quero que vocês entendam que tudo é aqui dentro. Imagina você nunca ter atendido e você falar assim, nunca atendi ninguém. E eu dizer para você, falar para você, olha, você precisa falar que você já está atendendo. Cara, não sai. É difícil sair.
Porque você nunca atendeu, você entende? O teu cérebro, ele não te deixa falar essa frase. Ainda mais se você tem compromisso com a verdade, você fez as aulas comigo. Tu não consegue falar isso. Então, você precisa destravar. Começa fazendo gratuito, entregando algo gratuito para você conseguir dizer, eu estou atendendo. Ou eu tenho paciente. Mara, como que você entrega? Como que é uma entrega gratuita? Vamos supor que tu vai no almoço de família e, sei lá, você encontra a prima da tua prima e ela tá passando por uma situação XYZ. E aí, às vezes até lá no almoço, você tem um caminho de solução para ela, o caminho de solução você tem, e em 5 minutos tu consegue entregar o caminho de solução para ela. Tu chama ela para um lado e você fala, fulana, sabia que eu sei qual é o caminho de solução para isso? Ou sei lá, eu sei como fazer isso, ou sei o que pode te ajudar em relação a esse desafio que você está passando. Depois do almoço, depois do café, vamos ali que eu vou te explicar. Entendeu? Eu tenho o caminho de solução para te ajudar nessa situação. Eu sei o que você pode fazer. E aí vocês almoçam, depois do almoço, porque eu já fiz isso, ó, muitas vezes. Depois do almoço, você chama a pessoa. Eu estava escutando o que você estava falando, que você não está, sei lá, dormindo bem. Eu usei um óleo essencial que é magnífico. E aí, esse óleo me ajudou nisso, nisso, naquilo. Ou eu escutei você falando que você está com tosse, né? Ou ouvi você com muita tosse. Eu estudei sintomas e doenças e aprendi que isso está muito relacionado àquilo que a gente deseja falar, que a gente não está falando. Então, o que você pode fazer é perceber se tem algo que você gostaria de falar e que você não está falando, que pode ser na tua vida profissional, pessoal. Tu fala assim, gente, bem sutil, bem leve. Entrega o caminho de solução para ela. Geralmente, a pessoa ela vai fazer uma troca e ela vai te falar algo. Ela vai falar, nossa, é verdade, eu tô assim, isso tá acontecendo, eu não consegui falar, isso aconteceu depois do sei lá o quê, lá, 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 lá. Ela vai trazer uma troca. Ali é o teu primeiro atendimento. De 10 minutos, de 15 minutos. Você vai encontrar um caminho de solução, você vai trazer um caminho de solução para a pessoa. Ali já é o teu primeiro paciente. E a partir dali, você já começa a destravar. Você pode até mesmo chamar a pessoa. Se você tem essa possibilidade, chame a pessoa. Por exemplo, eu tenho pessoas que marcam comigo. Ai, Mara, eu quero conversar com você. E aí a gente faz, às vezes, uma chamada de vídeo. Ontem eu fiz isso, ontem eu fiz isso. Fiz uma chamada de vídeo com uma pessoa que ela precisava de uma dica. Mara, me ajuda com algo que eu acho que você pode me ajudar. E aí eu marquei com ela e trouxe uma dica, trouxe uma sugestão para ela. Então, essas dicas, essas pequenas sugestões, te tira do lugar de não atendi ninguém, não tenho experiência com ninguém. Você precisa começar a ter experiências com as pessoas. Então, comece a trazer as pessoas para perto. E aí, no almoço, numa festa, qualquer coisa, você traz o caminho de solução para ela. A partir dali, ela já é um paciente. E a partir dali, você pode dizer bem assim, oi, gente, domingo eu estava no almoço e atendi uma pessoa. E essa pessoa trouxe que ela não estava dormindo bem. E aí eu expliquei para ela, comentei para ela que o sono está relacionado a XYZ. Dei um óleo essencial para ela tomar, para ela fazer o uso. E hoje ela me mandou mensagem falando que ela está dormindo melhor, que ela começou a dormir bem. Esse é o teu primeiro paciente e você já tem um case, e você já tem um estudo de caso, e você já tem como falar, eu atendi uma pessoa. Eu tenho um paciente. Eu atendi semana passada. É aqui. Vocês precisam destravar aqui. É esse lugar. Então, eu começo no gratuito. Essa pessoa sempre vai conhecer alguém que também está no mesmo lugar que ela. Ou que precisa de ajuda. Aí, essa pessoa vai indicar alguém. Então, por exemplo, eu atendi a Nívia. Aí a Nívia conhece a Maria Madalena. E aí a Maria Madalena também não está dormindo bem. E a Nívia vai falar bem assim, Maria, olha só, eu conversei com a Mara me explicou algo sobre essa questão de não estar dormindo bem, me receitou isso aqui, está me ajudando um monte. Fala com a Mara. De quem que eu vou cobrar a sessão, gente?
De quem que eu vou cobrar a sessão? Maria Madalena. Maria Madalena vai me mandar mensagem. Oi, Mara, falei com Nívia. Nívia falou que você ajudou muito ela nesse processo. Eu também estou precisando. Que incrível, Maria! Vamos agendar um horário? E aqui tu cobra. Entenderam como que a gente cobra as pessoas? A pessoa vem até você. Tu não precisa ficar dando tiro voador em ninguém. A pessoa vem até você e você agenda. E você cobra. É dela que tu vai cobrar. Tu não cobra da Nívia. Então, você constrói uma rede onde você atende gratuitamente as primeiras pessoas. Não precisa fazer uma sessão de 1 hora. Não precisa fazer nada disso. É uma amiga, uma outra que você encontra. E que você traz um caminho de solução. Essa pessoa vai sempre conhecer alguém. Quem aqui já fez isso? Já foi atendido de graça? Alguém te trouxe um caminho de solução de graça e você indicou essa pessoa para uma outra pessoa. Quem aqui já fez? Gente, a gente faz isso de montes. De montes. A gente sempre fala, olha, fale com fulano que fulano vai te ajudar. Fale com o ciclano. E aí, talvez eu recebi essa orientação de graça, mas o fulano ou ciclano vai cobrar dessa minha indicação. Essa minha indicação é que vai pagar. E essa minha indicação vem pronta para pagar, tá? Vem pronta para pagar. Então, você só precisa olhar para isso. Conseguiram entender, gente? Como que a gente começa? É assim, meus amores. Bem fácil, bem simples, ajudando as pessoas que estão próximas de você. Ela sempre vai conhecer alguém que precisa da tua orientação e da tua ajuda. E ela vai te indicar. E a indicação é que você cobra. É isso que você faz. Esse é o caminho. Boca a boca, melhor solução. Maravilhoso poder ajudar as pessoas, não há melhor satisfação. Gratidão, gratidão a ti, Fabi. Quando comecei a atender com barras, dei de presente para as amigas. Perfeito. Gente, dar coisa de presente é maravilhoso. Quem quiser criança, cliente para destravar, me chama. Adoro ser modelo de ajuda. Linda, Elaine! Propaganda! Estou sendo muito bem ajudada pela Vanderleia aqui do grupo. Amando. Perfeito. Exatamente. As pessoas que atendo sempre trazem outras pessoas. No início, atendia de forma gratuita. Gente, é esse o caminho. É esse o caminho. E aí nós temos outros caminhos, né? Eu prometi para vocês, prometi e a gente vai cumprir. Não vamos cumprir hoje, senão a gente vai sair aqui meia-noite. Mas eu tenho entregas para vocês. Deixa eu até abrir aqui. Olha só. A gente precisa falar sobre negócios. Quem é do Profissão da Ajuda vai lembrar que meses atrás eu falei que a gente vai começar a falar sobre isso. Vocês lembram? Até fiz uma enquete para a gente votar dos horários e tal. Então a gente vai falar sobre isso, tá, gente? A gente vai trazer isso e eu quero ajudar vocês a ir para esse lugar de forma bem bonita. O que a gente está fazendo agora, né? A gente está fazendo todo um movimento de impulsionar as mulheres para ir para um lugar de ajuda e impulsionar vocês no campo profissional de vocês. Falando nisso, só deixa eu fazer um entre parênteses aqui, antes de todo mundo sair, até deveria ter falado antes e acabei esquecendo. Agora, no segundo semestre, a gente vai começar um curso que se chama Formação Continuada das Etapas de Vida. E o que é esse curso das etapas de vida, tá? O que a gente vai estudar ali? Vocês vão estudar todas as etapas de vida, desde a pré-concepção, concepção, gestação, nascimento, primeiros anos de vida, primeira infância, segunda infância, primeira adolescência, segunda adolescência, idade adulta e velhice. Todas as etapas de vida vocês vão estudar e vão entender quais são as emoções que regem essas etapas. Então, quais são as emoções que regem a primeira infância? Quais são as emoções que regem a adolescência? Então, o que acontece no adolescente? A gente vai estudar isso tudo com a base na psicanálise. Então, o que a psicanálise fala e estuda sobre as emoções das pessoas. Então, o curso das etapas de vida, nós vamos estudar todas as etapas de vida, todas as idades, antes de você ser concebido, até mesmo a idade adulta, e chegando na velhice, quais são as doenças psicoemocionais dessas pessoas ou dessas etapas de vida com base na psicanálise. Então, por exemplo, primeira infância, onde as crianças vão para a escola. O que acontece com as crianças quando elas vão para a escola? Medo,
medo do abandono, ficam doentes, não se adaptam na escola ou se adaptam muito bem. O que tem por trás disso tudo? A adolescência. O que tem por trás da adolescência? Exclusão, fechamento, depressão. Por que eles vivem isso? Por que eles vivem a exclusão? Por que eles se excluem? Por que eles vivem a depressão? Por que eles vivem o fechamento? Então, a gente vai estudar todas as etapas de vida, com a base na psicanálise, com a base na neurociência, estudar somente as questões, somente não, mas focado nas questões psicoemocionais. Quem trabalha, por exemplo, com criança, vai super coletar informação. Quero que vocês entendam que a grande sacada das etapas de vida é que você vai poder transitar em todas as idades. Eu trabalhei com todas as idades. Então, hoje eu atendo adolescente, atendo idoso, atendo criança, atendo tudo. Por quê? Porque eu aprendi a gerir e a cuidar de todas essas etapas de vida e entendo o que cada uma traz. Então, quando vocês entram na etapa de vida, vocês vão entender quais são as emoções que adoecem cada faixa etária de vida. Vocês se tornam cada vez mais um profissional completo. E isso a minha me manda mensagem, as meninas me mandam mensagem, o quanto é incrível estudar e aprender a ser esse profissional completo. Então, se amanhã depois chegar uma pessoa para você que tem 5 anos, tu sabe o que rege essa pessoa e por que ela está adoecendo. Se chegar para você uma pessoa com 60 anos, você sabe quais são as emoções que dominam esse ser e por que ele está adoecendo. Então, as etapas de vida é incrível. É um projeto nosso para o 2º semestre. As primeiras aulas, e uma coisa muito importante, o curso Vida Consciente, eu não sei aqui se alguém já fez ou se tem interesse em fazer, acho que a Adelaide já fez, lindona. O curso Vida Consciente é um curso que as pessoas querem muito. No etapa de vidas, o primeiro curso que vocês vão receber é o Vida Consciente. Então, vocês vão receber toda a formação do Vida Consciente para se tornarem atuantes e profissionais para realmente atuar nessas etapas. Então, vocês vão receber o Vida Consciente, a gente vai começar pelo Vida Consciente e depois seguindo até a velhice. As primeiras aulas vão ser liberadas dia 31 desse mês de julho, o Vida Consciente. A gente já libera todo o conteúdo das aulas para vocês assistirem. E nós vamos ter aulas ao vivo a cada 15 dias na terça-feira. A nossa primeira aula ao vivo será, deixa eu só conferir aqui, dia 15 de agosto, uma terça-feira. E aí, se preparem, o que a gente vai fazer? A gente vai vir a cada 15 dias, mais ou menos umas 2 horas de aula, 2 horas e pouco, a gente vai sentar a bunda e a gente vai estudar essas etapas e o que tem por trás, quais são as emoções que adoecem as pessoas, com base na psicanálise, com base na neurociência. Todo o meu curso de psicanálise que eu fiz, lapidei, destrinchei ele e vou trazer para vocês. Então, vocês vão se tornar profissionais mais preparados ainda, com mais gabarito, com mais conhecimento, com mais informação. Nós já temos vários inscritos lá, acho que a gente já tem mais de 20 inscrições, que as meninas já se anteciparam, lembrando que quem se antecipa governa, então se movimentem, e a gente já vai começar a fazer todo esse processo e esse movimento. O que a gente precisa, né? Amanhã nós vamos, a equipe já está pronta e preparada para ajudar vocês. Encontrei isso na internet sobre. Tem alguém aqui que tem interesse em querer saber mais sobre o curso, a estrutura, como vai funcionar tudo? Isso, coloca aqui. A Sabrina colocou, a Lindona quer, a equipe coleta as informações de vocês. Quem mais aqui quer entender mais sobre como vai funcionar, coloca aqui no chat para nós. E aí a equipe vai entrar em contato com vocês individualmente e vai passar todas as informações para vocês. Como que vai acontecer, como que vão ser as aulas, a estrutura, conteúdo, tudo. E preciso contar algo para vocês. O valor desse curso... Ah, e outra coisa, calma que ainda tem mais coisa. Já estava me esquecendo. Então, a gente vai estudar as etapas. A partir de agora, né, 31 de julho libera as aulas. A gente estuda até dezembro.
as etapas de vida. Vocês vão receber mais 6 meses de suporte. Uma vez por mês a gente se reúne, como a gente está fazendo aqui hoje, entende? Assim, a gente se reúne para conversar e eu dar suporte para vocês por mais 6 meses, uma vez por mês. Vocês vão receber acesso a 1 ano das secretas, 1 ano de secretas, 6 meses de curso, mais 6 meses de suporte e outra informação bem importante. Quem está no formação continuada tem passagem garantida e lugar garantido para nossa viagem que vai acontecer no Peru ano que vem. Se eu não me engano, vai ser em abril. Nós já temos dia, data, tudo. No Peru, ano que vem, onde a gente vai ir para estudos, imersão, estudos no Peru. Vamos passar uma semana no Peru. Então, as pessoas que fazem parte do formação continuada já têm lugar garantido. Quem não faz parte do formação continuada não tem lugar garantido e só vai conseguir lugar se tiver lugar. Só que eu acredito que não vai ter lugar, porque a gente vai levar somente 28 mulheres para o Peru. E essas 28 a gente vai ser da formação continuada. Então, é algo incrível. A formação continuada que eu falo é essa questão das etapas de vida, tá? Quando eu falo formação continuada, é as etapas de vida. A Renatinha já se inscreveu, a Dreise já se inscreveu. Gente, tem um monte de gente que já se inscreveu. Tem mais de 20 mulheres inscritas lá. Raquel, Flavinha também. Sim, eu vou liberar para vocês. Diandra também, Nívia, Celina. Todo mundo já se inscreveu. E aí, a gente vai primeiramente, prestem atenção, Mara do céu, e se inscrever, sei lá, 100 mulheres para formação continuada para estudar as etapas de vida. E 80 querem ir para o Peru. O que que tu vai fazer? Aí a gente vai aumentar as vagas. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente não vai ficar abrindo para pessoas de fora. Quem vai para a viagem do Peru é quem está ali. Quem está ali conosco, estudando conosco. São essas que têm prioridade para ir conosco. Aí a gente aumenta, daí a gente aumenta para ir todo mundo. Mas a princípio são 28 mulheres. A gente vai fazer esse movimento, tá? Então, vamos lá. Formação continuada nas etapas de vida. Vão estudar desde a pré-concepção até a velhice, todas as emoções que adoecem esses perfis, o que que acontece com o adolescente, o que que acontece com o adulto. A gente vai estudar também, gente, os transtornos de personalidade. Narcisismo, bipolaridade, sabe essas coisas todas aí? A gente vai estudar tudo isso. Vai ser algo bem incrível que vocês vão aprender. Então, nós vamos estudar por que que o adolescente vive as emoções que ele vive, por que que a criança vive as emoções que ela vive, por que que o adulto vive as emoções que ele vive, quais são as emoções que regem os adultos e o que que tem por trás dessas emoções. Os idosos, por que que eles vivem o que eles vivem, por que que os idosos têm medo, quais são os medos que eles têm, por que que eles adoecem, tudo isso. Então, a pessoa que vai sair do curso, gente, você pode escolher o que você quer fazer. Você pode atender todas as idades ou só se especializar em uma delas. Por exemplo, a Dreise, ela é especialista em gestante. Então, ela vai fazer esse curso, vai aprender sobre tudo e vai usar ela para a especialidade dela. Mas se aparecer uma outra pessoa que não é gestante, ela tem condições de atender. Ela tem recursos, porque ela tem conhecimento. Então, você pode focar em uma área, mas ao mesmo tempo você tem conhecimento de todas as outras idades, de todas as outras áreas. Essa que é a grande sacada. Então, a gente vai estudar a partir de agora, dia 31 de julho, eu libero já os primeiros conteúdos. Nossa primeira aula ao vivo vai ser dia 15 de agosto, mais ou menos umas 2 horas de aula. A gente vai ter aula a cada 15 dias, ao vivo comigo. Vamos estudar até dezembro. A partir de janeiro a junho, vocês vão ter a supervisão. Então, vocês vão ter 6 meses de supervisão comigo. O que é supervisão com você, Amara? Eu tirando as dúvidas de vocês e ajudando vocês nos atendimentos de vocês. Vão ter acesso a 1 ano dos Secretas e já tem lugar garantido para ir conosco pro Peru. Mara, se 60 mulheres quiserem ir pro Peru com você para estudar e viver uma imersão lá no Peru,
as 60 mulheres nós vamos levar. Quero que vocês entendam que essa viagem para o Peru está muito focado em vocês. Eu não vou abrir, vocês não vão ver eu falando nos stories sobre isso, abrindo inscrições lá. Não vai ter. E vocês sabem disso. Por exemplo, agora a gente vai ter um evento do Empresas. A gente não fala sobre isso nas redes sociais, porque são pessoas escolhidas a dedo, selecionadas. Só fica sabendo quem está aqui dentro. E vocês sabem disso. Só fica sabendo quem está aqui dentro. Eu não fico falando lá. Então é isso que vai acontecer. Certo? Todo mundo colocou ali quem quer saber mais. Ah, e lembrando de algo, antes que eu esqueça. O valor de investimento deste curso é o valor que os alunos lá atrás pagaram somente pelo Vida Consciente. Então, vocês vão receber muito mais, e o valor do investimento é somente o valor que os alunos pagaram lá atrás no Vida Consciente. Então, assim, é um baita de um presente, é algo incrível, e é um presente que eu trago principalmente para minhas alunas. Gente, isso que eu faço, por exemplo, estudar as etapas de vida, fazer essa formação continuada, não é uma coisa assim que... É uma coisa assim que eu faço para vocês aprenderem mais, para vocês saberem mais, para vocês terem mais recursos. É pensando em vocês. Então, aproveitem a oportunidade e estejam conosco, porque vai ser bem incrível, e já garanti o lugar de vocês para o nosso evento no Peru, que vai ser em abril. Só não lembro ali qual é a data, mas já tem data, tá? Mara, você falou o valor? Não, não falei o valor, tá? Não falei o valor. Qual que é o valor? 2.497. 2.497. A Adelaide vai lembrar. Ela pagou esse valor só pelo Vida Consciente, quando ela fez. Só pelo Vida Consciente. Então, só o Vida Consciente vale esse valor. E aí pode parcelar em 12 vezes, pode parcelar em mais vezes se vocês precisarem. Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Em relação ao pagamento, vocês podem fazer como vocês sentirem ali. À vista, né? À vista sempre tem desconto. Em até 4 vezes não tem juros. Vocês podem pagar também parcelado em 4 vezes sem juros. Aí, a partir de 4 vezes tem juros. Mas amanhã a equipe passa tudo para vocês. Não se preocupem com isso, tá? A gente passa tudo bem certinho. Mas sim, esse valor é o valor que, quando o pessoal comprou Vida Consciente, eles pagaram. E vocês vão receber muito mais do que isso. Além da Vida Consciente, vocês vão estudar todas as etapas e vão receber o meu acompanhamento, vão estar nos secretos por 1 ano e ainda garantir a ida de vocês pro Peru, onde a gente vai viver uma imersão, onde a gente vai estudar lá e viver muitas experiências incríveis. Certo, todo mundo? Sim. Tranquilo? Ótimo. Amanhã a equipe entra em contato com vocês. Quem colocou o nome aqui, quem não colocou e quer saber mais, também pode mandar mensagem para a equipe, que a equipe vai ajudando vocês lá no processo de todas as informações e ajudando vocês a finalizar a inscrição. Tá bom, meus amores? Desculpa segurar vocês até essa hora, tá? Descansem, tenham uma noite incrível. E fiquem bem, a gente vai se falando. Um beijo grande para todo mundo. Ótimo restinho de semana. Gratidão a vocês, tá? E o tempo de vocês. Beijo, gente. Gratidão.